Pessoal, tudo beleza? Então vamos lá, vamos continuar aí nossos estudos com relação à luz, ok? Então vamos para mais uma aula de hoje. Beleza, então vamos lá. Então, aulinha aí de óptica, certo? Que nós vamos aí estar tentando destrinchar aí um pouquinho mais desse conteúdo tão grande que é a parte de óptica, né? Começar a se exercitar, se mexer na cadeira, que nós vamos começar aí com a nossa brincadeirinha. Então, aula passada a gente viu a parte da dualidade da luz, ok? Vimos que a luz ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula, certo? Agora a gente vai ver alguns comportamentos da luz. Então observa, a luz é um agente físico capaz de sensibilizar a nossa retina. Então quando a luz ela entra na nossa retina ali, ok, no nosso globo ocular, se projeta alguma imagem lá na nossa retina, o nosso cérebro consegue interpretar e aí a gente consegue enxergar as coisas. Ok? Tranquilo? Então, como que a luz ela se propaga, né? Como é que a gente vai representar ela, ok? Então, os raios de luz, eles são raios, né? São linhas retas imaginárias, obviamente, porque, por exemplo, olha só, se eu tenho um ponto de luz, esse ponto de luz, uma lâmpada, por exemplo, ele vai sair luz para tudo quanto é lado, para todas as direções, ok? Então, é uma linha imaginária, por isso que ela é imaginária, certo? Sem dimensão física, que representa aí a propagação da luz, ok? Então a gente sempre vai representar isso com um segmento de reta, certo? E o último ali, um feixe luminoso. Como é que eu tem aí a questão de um feixe luminoso? Vai ser um conjunto desses raiozinhos, certo? Tranquilo? Então essa daí já possui uma dimensão, certo? E a gente pode dizer que ela é convergente, divergente ou paralelo, certo? Convergente, converge para um ponto. Divergente, se afasta, espalha. Paralelo, todo mundo sabe como é que é, né? Observa que aqui eu tenho a representação de um feixe de luz paralelo, ok? Então, vamos lá. Feixe de luz. Então, vamos falar um pouquinho. Olha só, observa ali uma lâmpada, né? Uma lâmpada, ela emite luz para tudo quanto é lado, certo? Então, observa ali, ó, um exemplo, um semáforo, né? O semáforo ali, luz vermelha, luz amarela, luz verde, né? Tem que emitir essa luz aí para todas as direções para todo mundo enxergar, certo? Que a luz está vermelha, verde ou amarela. Tudo bem? Então ela é convergente, ela espalha, vai para tudo quanto é lado, certo? A convergente, como é que funciona? Olha só, a luz ela chega paralelo, ela vai chegar paralelo, por exemplo, numa lupa, certo? Ela passa ali pela lupa e ela vai convergir para um ponto, ok? Tranquilo? Olha aí, ó, um exemplo de uma lupa, né? Quem nunca botou fogo numa folha de papel com uma lupa? Ou queimou uma formiga com a lupa? Né? Não pode falar que fez, hein? Ai, ai, ai. Mas quem nunca fez? Ok? Pois agora. Fica no ar a pergunta. Vamos lá. E paralelo, pessoal. Paralelo, um exemplo bem interessante de paralelo é quando a gente vai, sei lá, ver um show, alguma coisa e tem aquele tubo de luz assim que focaliza a pessoa. Fica só na pessoa, certo? Então, um exemplo aí de feixe de luz paralelo é o tubo de luz, ok? Tudo beleza até aí? Então, vamos continuando. Tipos de reflexão. Então, nós temos dois tipos de reflexão. Nós temos a reflexão regular, certo? Regular e a reflexão difusa, ok? São os dois tipos de reflexão que a gente tem, certo? Só que olha só, a reflexão difusa ela é complexa, então né, não tem por que a gente estudar. A reflexão regular vai ser motivo do nosso estudo, certo? Vamos falar agora sobre os meios de propagação, certo? A luz ela se propaga em alguns tipos de meio. Então os meios eles podem ser classificados de três tipos: transparente, translúcido e opaco. Vamos ver cada um deles. O que é o meio transparente? O meio transparente é aquele meio que a luz ela passa, certo? E ela não ocorre nenhum desvio nela. Ela passa bem tranquilamente, não ocorre nenhum desvio, então eu consigo enxergar claramente o que tem no outro lado. Por exemplo, né, o vidro de um carro. O vidro de um carro é o meio transparente, tem que ser transparente, né? Por quê? Porque tu consegue ver perfeitamente tudo que tem dentro e tudo que tem fora. É claro que a gente está falando de um carro sem película, né? Ok? Olha só como é que funciona o raio de luz. Ó, o raio de luz ele vem e ele passa sem nenhum problema e outra, sem nenhum desvio. Isso daí é importante.
tá? Então ele passa como se nada tivesse ali, beleza? Continuando, vamos agora, ó, um exemplozinho ali, né? Tem ali um quarto, acredito eu, né? Com um vidro bem transparente, certo? Vidro de sacada e assim sucessivamente. Vamos para o meio agora translúcido. O que é o meio translúcido? Translúcido é aquele assim meio fosco, que tu consegue identificar que tem uma pessoa lá no outro lado, certo? E se a pessoa não falar nada, tu não consegue identificar claramente quem é a pessoa, certo? Tu consegue identificar que tem alguém, certo? E assim sucessivamente. Então esse aí é o meio translúcido, certo? O que acontece? Os raios eles vão passar e vão sofrer algum desvio. Eles passam, mas eles sofrem desvio por quê? Ou porque a superfície é irregular, ou porque o vidro ele é um vidro, né, irregular, e assim sucessivamente. Ou tem algum tipo de película estranha nele, certo? Então tem várias possibilidades, certo? Observe o que acontece com os raios, ó. O raio vem e desvia, ó. Aí fica uma salada louca ali, ó, de raio, certo? Vai raio para tudo quanto é lado. Então o que acontece? Observe, ó. A moça aqui, ó. Consegue visualizar que a moça está ali atrás? Não consegue visualizar quem é a moça, certo? Aqui, ó, a pessoa no outro lado, né? Tu consegue visualizar que tem a pessoa, né? Aqui até tá fácil de tu visualizar na segunda, né? No de baixo, né? Mas observa, não tá transparente. Não tá o quê? Deixa eu voltar lá. Não tá transparente, não é um meio transparente, né? Não tá bem simples de visualizar. E nós temos por último o meio opaco. O que é o meio opaco? O meio opaco é aquilo que a luz não passa. Ela bate e fica ali presa. Por exemplo, olha só aqui, ó. Ó, o meio aqui, ó, que vocês estão vendo claramente o meu rosto, né? Agora eu vou botar um meio opaco na frente de vocês. Olha só, vocês não conseguem ver. Vocês estão vendo aí o meu celular. Por quê? A luz, ela não passa pelo celular, por dentro do celular, ok? Ela bate e ela fica ali, ok? Então é o meio que a gente chama de opaco. Então exemplos ali, né? Tijolo, parede, enfim, cadeira, mesa, caderno, né? E tudo quanto tipo desses daí. Olha só um exemplo, né? A luz, ela bate e fica ali presa, certo? Observe que ela não passa a luz. Até aqui espero que tá tudo ok, né? Observe que é bem conceitual até agora, né? Bem conceitual. Dimensões. Agora começa um pouquinho de continha. Show de bola. Então, pessoal, olha só. Nós temos dois tipos de dimensão, certo? Nós temos uma fonte de luz que a gente chama fonte de luz pontual, que é, por exemplo, uma lâmpada incandescente acesa, uma lâmpada daquela de bolinha, né? Acesa, certo? Uma fonte de luz pontual, certo? E nós temos um corpo extenso, que seria aquelas lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Ok? Como que funciona esses dois casos, né? Que tipo de efeito isso vai ocorrer? Então a gente vai ver agora isso daí. Tá? Então, olha só, as fontes podem ser classificadas de acordo com o tamanho, comparados com as dimensões envolvidas. Então, fontes pontuais são fontes de tamanho pequeno, de tamanho desprezível, né? Ou muito pequeno, né? Comparado com as distâncias envolvidas na fonte do observador. Então vamos observar aqui, ó, por exemplo, uma lâmpada, né? Então observa aqui o seguinte, olha só. Aqui a gente tem, né, uma mesa, certo? Opa, volta. Então imagina que aqui a gente tinha uma mesa. Era para aparecer uma mesa ali, não apareceu. Comeram a minha mesa, mas tudo bem. Observa que a luz ela vem ali, ó, ela bate aqui, ó, como se tivesse uma paredezinha aqui, ok? E aí a gente vai fazer uma sombra. E aqui eu vou ter ali, PI é parte plenamente iluminada, né? Então, imagina que eu tenho uma luz dessa daí sobre uma mesa, certo? Uma luz só numa sala inteira, certo? Se eu boto essa luz sobre essa sala, o que vai acontecer? A luz ela vai bater, em cima ali da mesa vai bater a luz ela não vai passar, certo? Porque a gente está botando aí um tampo, não de vidro, obviamente, um tampo de alguma coisa, um mármore, uma pedra, algo do gênero, certo? Então, o que acontece? Eu tenho ali a parte plenamente iluminada
né? E embaixo da mesa, ali onde é que ele está iluminando, vai ficar sombra, certo? E no outro lado da mesa vai ficar uma parte também plenamente iluminada, certo? Agora, observa como é que funciona aí a parte matemática. A parte matemática, olha só. Ali eu tenho um obstáculo, que seria a mesa, né? Observa que ali eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo de amarelo, só o triângulo ali formado por amarelozinho, estão vendo? E eu tenho um triângulo grandão, que é um amarelo e vermelho, certo? Grandão, todo ele, né? Todo ele, certo? Eu tenho aquele triângulo que é o pequenininho lá de cima, e eu tenho um triângulo que é todo ele, ok? Isso daí, pessoal, eu preciso fazer uma relação de semelhança de triângulo, certo? Ah, tá aí a mesa, ó. Viu o obstáculo? Era para essa mesa aí aparecer lá no outro também, ó. Ah, danadinha. Mas tudo bem. A intenção foi boa. Observa aqui o seguinte, ó. Que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o triângulo pequeno, eu tenho a base que eu chamei de B minúsculo e a altura que eu chamei de H minúsculo, certo? E o triângulo grande eu chamei de H maiúsculo a altura e de B grandão, certo? Ou B maiúsculo, certo? A base. Então, pessoal, olha só, eu posso fazer várias relações matemáticas aí, né? Eu posso fazer base dividido por altura ou altura dividido por base. A relação que eu fizer em um triângulo tem que ser exatamente igual à relação que eu vou fazer no outro triângulo, certo? Isso tem que estar bem claro. A relação matemática que eu faço num triângulo tem que ser exatamente igual à relação que eu faço no outro triângulo. Por exemplo, se eu pegar Bzinho dividido por Hzinho, tem que ser igual a Bzão dividido por Hzão, certo? E assim sucessivamente. Mas qual é a relação matemática que a física traz? A física já traz uma relação matemática pronta. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu gosto de montar, eu mesmo montar a relação matemática, tá? Então observa aqui, a relação matemática, ó. Ele fez Hzão por Hzinho é igual a Bzão por Bzinho. Ah, professor, mas o professor disse que tem que ser a razão de um triângulo. Então, vamos lá, olha só, não falei que tinha sido Bzinho dividido por Hzinho igual a Bzão dividido por Hzão. Se eu faço multiplicação cruzada, vai ser exatamente a mesma coisa, certo? É só, ó, se eu tenho Bzinho por Hzinho, eu pego o Bzinho e jogo para o outro lado dividindo, certo? Bzão por Hzão, eu pego o Hzão aqui e jogo para o outro lado multiplicando. Ó, estão vendo? Só multiplicar cruzado. Se eu multiplico cruzado e depois eu reorganizo, vai dar sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, certo? Então, por isso que é importante vocês, nesse momento, entenderem as relações matemáticas do triângulo, certo? Se eu tenho dois triângulos semelhantes, eu posso fazer uma relação matemática. Qual é esse? Eu pego duas dimensões. Pode ser a base ou um dos lados ou a altura. São 4 dimensões que o triângulo tem, né? Os 3 lados mais a altura. Nesse caso, a gente vai utilizar a base do triângulo e a altura. Então, se eu faço base dividido por altura, tem que ser igual a base dividido por altura. É simples, tá? Cuidado para não se enganar nessa relação. Muito aluno muito bom perde porque não faz a relação matemática correta, tá? Então, só toma cuidado com relação a isso. Tudo bem? Bom, dimensões, certo? Agora vamos observar quando é um corpo extenso, certo? Quando é um corpo extenso, o que acontece? Eu tenho a fonte, né? Fonte onde o tamanho não é desprezível comparado com as distâncias envolvidas. Já falei que é para a gente pensar numa lâmpada fluorescente, né? Então observa, vamos imaginar lá a mesa. Olha só, agora a mesa apareceu. Danadinha. Agora olha só, eu vou começar a soltar os raios, ó. Os raios de luz, ó. Tudo quanto é ponto aí tem raio de luz, ó, para tudo quanto é lado. Certo? Como os raios de luz sempre andam em linha reta, observa que ali ficou sombra. Esse pedacinho ali virou penumbra. E depois da penumbra, eu acabei não botando aí na figurinha, mas tem a parte plenamente iluminada, tá? Então eu tenho parte de fora para dentro. Parte plenamente iluminada, penumbra, sombra. Ok? É assim que funciona. Professor, a gente vai ter uma relação matemática desse aí? Não tem, né? Então a gente só vai ter relação matemática quando o corpo for pontual. Beleza? Então vamos lá. Olha só, agora a gente vai falar sobre alguns princípios da luz, certo? Então, princípio da reversibilidade. Então, por exemplo, o que é isso? Se eu tenho um espelho, a luz ela vai bater sobre esse espelho, sobre a superfície regular, não difusa, sobre a superfície regular, ela vai bater nesse espelho e ela vai
ser refletida com o mesmo ângulo que ela bateu, certo? Então o que vai acontecer isso? Então ela vai ter sempre a mesma propagação, olha só. Princípio da reversibilidade dos raios, né? O que acontece? Quando você inverte o sentido de propagação da luz, sua trajetória não muda, certo? Então observa, ó, ali eu tenho espelhos paralelos e aí a trajetória ela não está mudando, né? Só foi deslocada lateralmente. Observa ali, ó, o cara batendo uma foto, o outro ali, ó. Eu não tive tempo de bater uma foto minha, né? Que ia sair muito mais bonita, né? Um louro, sarado, alto, quase um dinamarquês, né? Então, infelizmente, não deu tempo para eu bater uma foto minha pedalando ali, né? Ali, no pedal. Aí eu peguei uma na internet mesmo. Sacanagem, né? Vamos lá. Então, olha só. Outro princípio da luz, né? Princípio da independência dos raios. Vamos imaginar o seguinte, olha só. Os raios, eles se propagam independente. Então, olha só. Vamos imaginar assim, ó. Se eu tenho um raio de luz, né, amarelo, e um raio de luz verde, ele só amarelo e só verde, certo? Se ele tem aqui um amarelo, aí vem aqui o outro verde, aqui no meio, eles vão se interagir. Aí amarelo com verde, eu não me lembro o que dá na física, certo? Se aqui é amarelo, aqui vai ficar amarelo. Se aqui é verde, aqui vai ficar verde. Mas aqui no meio vai dar a junção das duas. Mas observa, são raios independentes. Eles vão passar, vão interagir aqui, mas vão seguir a vida como se nada fosse nada, certo? Isso é importante. Então observa, né? Aquele exemplo que eu estava dando. Observa aí, ó, raios de luz independentes. Outros aí, tem muitos raios aí se cruzam, certo? E nem por isso ele sofre desvio. Continua reto como se nada fosse nada. Ok? Mais um pouquinho. Opa, beleza. Princípio da retilinidade da luz. Esse princípio da retilinidade da luz é o que faz a gente ter sombra e penumbra, certo? Então vamos estudar um pouquinho, olha só. Sombra e penumbra. Então observa que aqui eu botei dois exemplos, certo? Um exemplo com sombra, observa ali a estátua. A estátua está sendo iluminada por uma vela, certo? Ou seja, um ponto, a vela a gente vai falar que é um ponto fixo, certo? Então ela está projetando e aí está formando ali a sombra da pessoa perfeita. E aqui eu tenho um corpo extenso, né? Aqui parece ser mais um eclipse, né? Então tem ali, ó, penumbra, sombra, penumbra plenamente iluminada, né? Ali tá várias coisas, certo? Alguns exemplos, olha só. Por exemplo, qual é a altura do prédio? Certo? Qual é a altura do prédio? Então, observe o seguinte, princípio da retilinidade da luz. Então tem ali, ó, feixe de luz, gera uma sombra, né? Então eu tenho ali, ó, eu tenho a altura do prédio, a sombra do prédio eu consigo medir. Se eu tenho uma haste, por exemplo, um pedaço de bambu, alguma coisa assim do gênero, de 1 metro, 2 metros, eu boto ela assim, pezinha no chão, é claro, bem vertical, né? Consigo também medir a sombra desse pedaço. Eu conheço a altura dessa haste. Então a gente faz uma relação de triângulos, de novo, olha só. Com essa relação, Hzão por Szão, então eu tenho, observa que isso aqui é um triângulo retângulo, eu peguei os dois catetos. Então eu tenho, né, um cateto dividido por outro cateto, tem que ser igual os mesmos catetos do outro, né? Então, Hzinho sobre Szinho. Tudo bem até aí? Vou fazer uma questãozinha sobre essa, olha só. Exemplo. Para descobrir a altura de um prédio, um aluno maravilhoso, fantástico, né? O aluno do 9º ano do colégio, mediram a sombra de um prédio que deu 30 metros. Então, a sombra do prédio deu 30 metros. Pegaram uma haste para medir 1,5 metro. 1,5 metro tem essa haste, certo? E verificou que sua sombra é meio metro. Então verificou que a sua sombra é 0,5. Qual a altura do prédio? Certo? Então observa o seguinte, olha só. A relação matemática que eu tenho é essa daqui, né? Hzão sobre Hzinho é igual a Szão sobre Szinho. Outra relação. Observa que a relação daqui é uma. Estão vendo? Eu fiz questão de mudar. Por quê? Porque depende da relação que tu queres fazer. Eu posso fazer Hzão dividido por Hzinho, Szão dividido por Szinho. Então, o Hzão é o que eu quero saber. Então, Hzinho é 1,5, é igual a 30 dividido por 0,5. Uma coisa importante, pessoal.
deixem tudo na mesma unidade. Ah, professor, dá para fazer de unidade diferente? Dá para fazer. Mas como eu tenho que explicar para 30, pessoal, é mais fácil pedir para todos fazerem na mesma unidade do que ficar explicando as particularidades. Ainda mais nesse período de quarentena. Então assim, ó, passem tudo para a mesma unidade. Se é metro, passa tudo para metro. Se é centímetro, passa tudo para centímetro. Ok? Câmera escura. Então observa aqui o seguinte, olha só. Câmera escura é assim, ó. Eu tenho 2 triângulos. Mesma história, pessoal. 2 triângulos. Nesse caso aqui eu vou pegar a base do triângulo e a altura do triângulo, que é a distância do objeto até a caixa e da espessura da caixa, certo? Então a relação, eu não gosto muito dessa relação, mas essa relação é a relação que vocês sempre vão ter, certo? Isso é O sobre I igual a P sobre P', ok? P' é a largura da caixa e o P é a distância do objeto até a caixa, até a tua câmera escura. Tudo bem? Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de fazer O sobre P é igual a I sobre P'. Essa é a relação matemática que eu gosto. Observa. Entendam a relação matemática dos triângulos semelhantes. Certo? Se vocês entenderem essa daí, tem muitos triângulos semelhantes e eles vão tentar enrolar vocês no português e aí a gente consegue diminuir. Tudo bem? Então olha só. Uma sombra de uma pessoa de 1,80 de altura, 80 metros, mede 60 centímetros. Certo? Então, se eu passar tudo para centímetro, por exemplo, 1,80 m já é 180 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, uma sombra projetada de um poste mede 2 metros, no caso, 200 centímetros. Se mais tarde a sombra desse poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa vai medir quanto? Então, olha só, eu tenho quase tudo, eu só não tenho a altura do poste. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que achar a altura do poste. Então, vamos tentar achar a altura do poste. Deixa eu montar aqui, olha só a coisa linda. Então, eu tenho a altura da pessoa 180, a altura da sombra 60. A altura do poste que eu quero saber é H, a altura, a distância aí da sombra 2 metros, que é 200 centímetros. Beleza. Agora eu vou fazer a relação, né? Observa, 180 por 60 é igual a H sobre 200. Tranquilo? Volto a repetir, tem várias relações que vocês podem estar utilizando. Eu utilizei essa. Aí dá pra gente simplificar, observa ali, ó, 180 por 60 dá 3, né? 3 vezes 200 dá 600, certo? Então o poste tem 600 centímetros, ou seja, 6 metros, certo? Agora observa o seguinte, olha só, eu tenho a altura do poste e a sombra, ela diminuiu 50 centímetros. Então se a sombra diminuiu 50 centímetros do poste, significa que agora ela está com 150 centímetros, ou 1,5 metros, né? Agora a gente vai ver quanto é que é a sombra que a pessoa está projetando. Mesma relação, pessoal. Olha só. 180 sobre x é igual a 600 sobre 150. Certo? 600 por 150, se eu não me engano, dá 4, é isso? 4 dividido por 180, porque eu vou passar o x para lá multiplicando, vai dar 45. É isso? Yes! Show de bola. Mais uma para a gente terminar. Certo? Orifício. Então, observa, eu tenho ali, ó, 3 metros, 6 centímetros, 5 metros. Observa. Como é que eu faço isso? Ó, passa tudo para centímetro. 300 sobre H. Agora aqui ele já usou a outra fórmula. Estão vendo? Ó, já usei a outra fórmula. Ok? Então eu tenho o O sobre I é igual a P' sobre P. Então eu tenho o O é o 300. O I é o que eu quero saber, o tamanho da imagem. O P' é 5 metros, que é 500 centímetros. E a espessura da caixa é 6. É só fazer ali a continha. 3,6 de centímetros. O metro, 3,6. A gente usou centímetro, né? Centímetros. 3,6 centímetros vai ser a altura ali da flechinha. Observe que a flechinha ela sempre vai estar de cabeça para baixo, né? Ok? Ela sempre vai ter ali o sentido ali dela de cabeça para baixo. Pessoal, é isso daí, certo? Foco nos estudos. Espero que tenham gostado. E beijo do gordo. Uou! Até a próxima. Fui!